You get to hear me now. Boa noite, pessoal. Tudo You bem? get to hear me now. E como é bom ver uma galera aí que já está online, animado, o pessoal dando boa noite no chat. Pelo que eu vi, tem uma galera de todo lugar. Teve alguém que aí comentou, né? Onde é que está o pessoal do norte, né? O pessoal de Rondônia, de vários lugares aí. Como é bom ver todos vocês animados numa segunda-feira à noite, de uma semana intensa, provavelmente de muito trabalho aí de vocês. Mas é uma noite de aprendizado, uma noite, essa semana que vai ser super cheia de programação para quem acompanha os grupos de educadores Google espalhados por esse Brasil todo, quem acompanha aí o GEG Brasil. A gente tem durante toda essa semana uma programação recheada de atividades do nosso GEG Week, né? As várias programações e ações dos grupos de educadores Google, né, de todo o Brasil, buscando levar, né, novas ideias, novos recursos, inovações tecnológicas aplicadas à educação. Então, esse é o propósito aí dos grupos de educadores Google, né, levar esses recursos da Google, como eles podem contribuir com as ações pedagógicas do nosso dia a dia. E então, nessa programação dessa semana, vocês vão ter aí vários recursos, várias atividades, fiquem ligados aí nas redes sociais, né, dos grupos de educadores Google, se estiver aí na sua cidade, numa cidade próxima, ou do GEG Brasil, que vocês estarão acompanhando aí toda essa programação. E hoje, especificamente, aqui nesse encontro, então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre criação de recursos educacionais digitais com o recurso do Canvas Gemini, né? Então, a gente sabe que dentro das ferramentas Google existe uma infinidade de recursos e estratégias diferentes que podem ser utilizadas com esses recursos. E hoje aqui a gente vai falar especificamente do Canvas Gemini, que é uma das funções que tem dentro do Gemini, que já é por si só uma ferramenta incrível, né? Que auxilia em várias coisas, mas aqui hoje a gente vai focar especificamente nesse recurso do Canvas, tá bem, gente? Bom, para quem não me conhece, eu sou a Juliane Colli, eu sou atuante no GEG São Paulo, atuo na educação há 12 anos já, principalmente educação superior, educação profissional, então talvez alguns exemplos que eu vou dar aqui, eu vou tentar trazer alguns exemplos para aplicação em todos os níveis, todas as áreas de atuação, né? Mas trago aqui um pouquinho dessa experiência, né? Eu sou uma pessoa apaixonada por tecnologias educacionais, já usei, testei várias formas diferentes, e esse é um pouquinho do nosso espírito dos GEGs, que é justamente não ter medo de se arriscar, se jogar, testar, levar para a sala de aula com propósito, com intencionalidade pedagógica, que esse também é um aspecto muito importante, tá? Então, para a gente conduzindo essa noite, só vou fazer um combinado com vocês. Estou aqui com duas telas, por isso às vezes eu fico olhando para cima, para ir aceitando o pessoal que está chegando, interagindo com vocês, vendo os comentários também, tá? E para que a gente consiga organizar da melhor forma aqui, eu deixei, ficou desativado, tá? A opção dos microfones de vocês. Então, se tiverem dúvidas, escrevam no chat aí no final, quando a gente finalizar essa parte da demonstração, eu abro o microfone para quem quiser comentar, interagir também, mas para a gente conseguir ter uma melhor organização, então agora, por enquanto, eles ficam fechadinhos, mas usem e abusem do chat, tá? E quem tiver aí online, que já domina as ferramentas também, quiser ir respondendo os colegas, eu vou acompanhando vocês, e a gente vai visualizando juntos aí as ferramentas, tirando dúvidas, pensando em ideias, possibilidades de aplicação desse recurso que a gente vai conhecer hoje aqui também, tá? Galera, a gente está gravando a chamada, então, né, espero que não tenha nenhum problema, acho que quem está aí aprovou, né, a entrada na chamada aí já gravando, porque a ideia também é disponibilizar esse encontro posteriormente também para outras pessoas que eventualmente não conseguiram estar presentes agora, tá? Então, pessoal, a nossa programação dessa noite, a ideia é fazer um encontro rápido, tá? Aí, em torno de 1 hora, né? Onde eu vou mostrar, falar primeiro um pouquinho sobre recursos educacionais digitais, e depois eu vou mostrar de forma bem prática algumas possibilidades de uso. Então, se você quiser ficar aí com o teu Gemini aberto do ladinho, testando, brincando junto aí, desenvolvendo algumas possibilidades, fique à vontade, tá?
Mas a ideia desse encontro realmente, assim, né, instigar, né, dar alguns insights, algumas ideias do que pode ser feito, porque aí depois, com o tempo, vocês podem explorar um montão de coisas que tem aí, que é possível fazer com essa ferramenta do Canvas Gemini. Tá bem, gente? Então, para iniciar aqui, falando um pouquinho sobre os recursos educacionais digitais, né, quando a gente fala lá na divulgação desse evento, né, falava dos REDs. O que são esses REDs? Recursos educacionais digitais, eles são qualquer material ou ferramenta de ensino, aprendizagem, que é utilizado no formato digital. E isso engloba muita coisa, né, um PowerPoint, né, apresentações, um site online, diferentes ferramentas são consideradas recursos educacionais digitais quando eles são utilizados com esse objetivo de promover ensino e de promover aprendizagem, tá? Então, nesse sentido, os recursos educacionais digitais vêm para contribuir com o desenvolvimento das ações educativas, né? Talvez vocês tenham ouvido já um outro termo também, que é os objetos virtuais de aprendizagem, né? Aí a sigla fica um pouco diferente, os OVAs, né? Fica um pouco estranha essa sigla, então por isso a gente trouxe os REDs, que são esses recursos educacionais digitais como um todo, e são, né, diferentes formatos que a gente já é acostumado, vídeos, slides, outros formatos também. E o diferencial dos objetos virtuais de aprendizagem, embora eles também sejam recursos educacionais digitais, é que eles têm a característica de que eles podem ser reusáveis, né? Então, geralmente, ele é produzido e pode ser utilizado em diferentes formatos, em diferentes ambientes virtuais de aprendizagem, disponibilizado, às vezes, em diferentes turmas, diferentes componentes curriculares também, tá? Então, são dois conceitos que podem surgir aí quando vocês pensarem em criar objetos virtuais de aprendizagem. Talvez você já tenha ouvido falar também de recursos educacionais abertos, né, os REAs, já existem também alguns bancos de recursos educacionais digitais, o próprio Ministério da Educação, que disponibilizam diferentes formatos, diferentes recursos, como simuladores, vídeos, jogos interativos, diferentes recursos que podem ser utilizados nos formatos digitais em suas aulas, né? Então, essa é a ideia dos recursos educacionais digitais, dos objetos virtuais de aprendizagem, e é isso que a gente vai trazer um pouquinho nesse encontro de hoje, como a gente pode criar esses recursos educacionais. Porque até pouco tempo, muitas vezes a gente só conseguia buscar, ver o que já existe na internet e trazer para as nossas aulas, coisas que já existem, que já estão prontas, porque a gente seja por conhecimento técnico, seja, às vezes, por não ter ferramentas que facilitam a nossa criação desses objetos virtuais de aprendizagem, a gente tinha uma certa limitação. Eu, pelo menos, né, achava que desenvolver um jogo interativo era algo só para quem é programador, para quem entende, quem consegue desenvolver algo nesse sentido. Mas hoje, com a inteligência artificial, com os recursos novos aí que a Google está trazendo para a gente tem esse poder de ser autor dos nossos próprios objetos virtuais de aprendizagem, e a gente não precisar depender somente de consumir coisas prontas, mas também criar os nossos recursos de aprendizagem, sermos autores nesse processo e desenvolver coisas cada vez mais personalizadas ou alinhadas com as demandas ou com o que eu perceber dos meus estudantes. Então, por exemplo, até mesmo para a criação de alguns recursos adaptados, digamos que eu tenho um aluno que tem alguma dificuldade, né, um aluno autista, por exemplo, ele tem hiperfoco em jogo de futebol. Eu posso pedir, né, para o Gemini aqui no Canvas para criar um recurso de aprendizagem com o tema do futebol que aborde os conceitos, os conhecimentos que eu quero desenvolver do meu componente curricular. Então, ele consegue te ajudar a personalizar ou, com base em um material que você tem, criar esses objetos virtuais de aprendizagem bem voltados especificamente aí para o seu componente curricular, para a sua turma, para a sua escola, tá? Então, essa é a ideia. E quando a gente fala aqui, né, dos recursos virtuais, da nossa oficina, que a gente vai utilizar a ferramenta do Canvas, Gemini, talvez vocês se perguntem, o que é o tal do Canvas? É aquele Canva que a gente cria imagens, que a gente consegue criar apresentação, né? Às vezes até gera uma certa confusão com relação a essa nova funcionalidade com o aplicativo do Canva, né? Que é um outro aplicativo diferente, mas a funcionalidade do Canvas, na verdade, ele se refere a um espaço digital, um quadro colaborativo, um quadro
um quadro que permite que você crie, você desenhe a sua ferramenta, né? Então, se a gente pegar lá no histórico da palavra Canvas, ele vem da ideia de um quadro branco, né? De algo que você pode desenhar, que você pode criar ali dentro, né? Hoje, nesse nosso conceito, nesse nosso contexto de mundo digital, o Canvas é um quadro branco, e pensando especificamente nessa ferramenta do Canvas, do Gemini, ele é, então, um ambiente digital que permite que você interaja com a IA, e junto você consegue criar, editar, desenvolver recursos, ideias, aplicativos, jogos, diferentes formatos de recursos que vocês conseguem desenvolver a partir dessa ferramenta, tá? Então, quem aí já explorou a ferramenta do Canvas Gemini? Dá um joinha, um coraçãozinho aí para mim ver quem aí já pelo menos testou, quem foi, brincou um pouquinho lá com a ferramenta. Se alguém nunca usou, dá um negativo, uma carinha pensando, para a gente ter uma ideia aí. Tem mais alguém que já utilizou? Ó, tem gente que ainda não conhece. Então, espero que esse encontro de hoje aqui auxilie vocês, dê algumas ideias para que vocês comecem a explorar, então, essas ferramentas, essa ferramenta do Canvas Gemini, tá? Bom, trouxe aqui, falando um pouquinho, assim, de algumas possibilidades, e aí a gente já vai abrir essa ferramenta do Canvas Gemini, já vai começar a ver na prática, tá? E aqui é bem mão na massa mesmo, a gente vai abrir, vai ver o que talvez não funciona, quais são as limitações da ferramenta ainda também, para que vocês possam, então, pensar em como vocês podem aplicar, desenvolver isso nas aulas de vocês, tá? A ferramenta, então, do Canvas Gemini, aqui pensando já em algumas ideias e possibilidades, né? Ele te ajuda a criar um site informativo, né? Sem que você precise saber programar, né? A gente vai ver depois um pouquinho de como a gente também disponibiliza essas informações na ferramenta já existente do Google Sites. Mas se você quer criar um site interativo, informativo, algo nesse sentido, você consegue fazer com a ferramenta do Canvas Gemini. Criar um jogo, por exemplo, pode ser um jogo, desde lá para o pessoal do ensino fundamental, né, da educação básica, sobre, por exemplo, para treinar digitação, criar quiz para qualquer nível de ensino, né, seja para educação infantil, ensino fundamental, médio, superior, enfim, você pode utilizar ferramentas aí para criar quiz, utilizar ideias de jogos já existentes, né, ou dinâmicas de jogos já existentes também, para desenvolver algo personalizado para você, tá? Criar uma tabela periódica interativa, um quiz, um tutor de aprendizagem também, com um conteúdo base que permita com que os estudantes vão interagindo com você. Então, tem diversas possibilidades. E aí, já vou espiando aqui no chat de vocês, além dessas possibilidades, o que mais vocês já desenvolveram? A galera aí que deu joinha antes, o que mais vocês já criaram com a ferramenta do Canvas Gemini? A Cláudia disse que já criou aplicativos com ele, né? Muito bacana. Ó, a LM falou que o Canvas é utilizado pelo Sebrae na perspectiva do Design Thinking para empreendedorismo também. Talvez você já tenha ouvido falar do BMC, o BMC Canvas, né? Que é um quadro onde, geralmente na área de empreendedorismo, né, são elencados alguns itens que permitem com que a pessoa pense, né, na forma de organização de um negócio, né? Então, também é uma ferramenta bacana, bem conhecida, né? O tal do Canvas lá da estruturação de startups, de novos negócios, né? Também tem o BMC Canvas, né? Ó, a Jéssica disse que já criou um jogo de cartas interativo. Olha só que bacana, mas bem interessante. A Simone perguntou se o uso dele é permitido a professores em sala de aula. Tentou entrar no Canvas para professores e não conseguiu porque está em função administrativa atualmente. Essa ferramenta do Canvas dentro do Gemini está disponível em qualquer conta Google, independente, né, até mesmo nas contas normais de e-mail. Eu, por exemplo, aqui vou mostrar para vocês com uma conta Gmail normal, que não é uma conta educacional, tá? Dentro das contas educacionais também tem essa possibilidade, então hoje é uma ferramenta que está disponível para qualquer pessoa que tenha uma conta Google, tá? Jogos de matemática, nossa, para matemática é muito legal, né? Dá para criar várias coisas legais, né? A Eliane falou aqui a ideia da tabela periódica, a gente vai fazer um teste depois para ver aí a ideia de criar uma tabela periódica interativa, tá?
E vamos ver algumas possibilidades que temos aí. Ok? Então, vamos lá, já vamos, a ideia aqui é fazer uma demonstração bem prática para vocês, tá? Então, eu só vou parar aqui o meu compartilhamento para compartilhar a minha guia toda, onde vai estar aparecendo aqui, então, o Gemini para vocês. Vou pegar aqui a janela do Gemini, essa daqui. Vamos lá, então. Deixa eu ver. Cláudia, você quer fazer alguma pergunta? Se puder escrever no chat, a Cláudia colocou aqui, né? O Google está disponibilizando o Gemini para estudantes e para professores também. Sim, Cláudia. Uhum. É só ter o e-mail institucional, todos conseguem, tanto estudantes, professores também. A versão Pro, aí ela é uma versão mais avançada do Gemini, tá? Então, tem algumas ferramentas, algumas versões a mais, que dependendo do tipo da conta educacional, às vezes tem a conta educacional básica, é a Google Fundamentals, né? E existem algumas versões mais avançadas dessa conta educacional, mas aí geralmente acontece quando a escola faz a aquisição dessa licença mais avançada, tá? Mas, hoje, a versão gratuita do Gemini tem muita coisa legal, né? Essa função aqui do Canvas, que a gente vai conhecer hoje, está lá disponível nas contas educacionais Fundamentals, nas contas Google Gmail normal também, tá? Em todas elas. Então, todas estão disponíveis também, tá? Galera, vou abrir aqui, então, o meu Gemini, já numa telinha aqui nova de conversa para vocês, tá? E a gente vai começar a interagir com ele, pensando em algumas interações já também, tá? Aqui, então, lembrando que o Gemini, dentro dele, ele tem uma infinidade de recursos, né? Vocês estão vendo aqui do lado que tem os gems, tem as opções de Deep Research, tem outras opções aqui também, mas como eu falei, hoje a gente vai focar especificamente nessa ferramenta do Canvas. Deem uma olhadinha na programação do GEG Week, que tem outras programações ao longo dessa semana que vão falar também sobre outras funcionalidades, sobre GEMS, sobre Notebook LM, sobre o Deep Research, outras funcionalidades também, tá? Nossa ideia aqui hoje é focar no desenvolvimento, na criação de recursos educacionais aqui dentro da ferramenta do Canvas, tá? Então, aqui, pessoal, a gente está vendo que aqui embaixo a gente tem o botãozinho do Canvas, né? Então, ele permite criar documentos e apps. Quando eu clico nele aqui, ele vai ficar azul, ativado aqui, e tudo que eu for pedir para ele para desenvolver, ele vai depois abrir uma tela ao lado, onde vai permitir que eu edite ou que eu visualize as informações que eu estou criando. Então, um exemplo básico de início já sobre o uso dessa ferramenta é quando eu quero criar um documento interativo, e eu quero ir editando ele junto, eu não quero ter que gerar lá, pedir para o Gemini, ele cria, por exemplo, ali um documento, eu copio, colo num outro documento e vou editar lá. Eu consigo já editar isso em tempo real aqui com a ferramenta do Canvas. Então, vou dar um exemplo aqui. Digamos que eu quero criar uma prova, questões para uma avaliação, para uma prova, e eu quero já visualizar e editar quando necessário. Então, eu posso vir aqui e pedir para ele fazer a criação. Me deem um exemplo aí de áreas que vocês atuam para a gente pedir a criação de perguntas aqui para ele. Um componente curricular, um tema que vocês atuam aí. Já vou criando aqui. Gemini, crie 10 questões ou alternativas sobre a história da arte. Boa. Sobre a história da arte. Depois a gente vai usando as outras áreas de vocês para ir vendo os próximos exemplos, tá? Então, pedi aqui para ele criar 10 questões. Vejam que o meu prompt aqui foi super simplista, né? Eu poderia, né, o ideal, né, aquela engenharia de prompt, eu poderia dizer, olha, eu sou professor do componente tal, eu tenho uma turma de X alunos, eles estão no tal período do ano, e eu vou desenvolver com eles uma avaliação, quero que você crie com base nisso, no modelo, no formato de questão Enem, enfim, poderia melhorar bastante esse meu prompt, mas eu utilizei aqui um bem simples, e vejam que ele já traz um formato diferente daquela conversa tradicional do Gemini, que aparece só a pergunta e as respostas logo abaixo, e ele criou, então, aqui no ladinho, né, como se fosse um documento, né, onde ele me mostrou aqui as 10 questões,
E eu consigo fazer alterações direto aqui, né? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, em vez da, sei lá, vou trocar aqui Donatello por Romero Brito, por exemplo. Então, eu alterei aqui uma das alternativas, ele acaba desconfigurando, às vezes, um pouquinho a formatação, mas isso não tem problema. Depois, na hora de copiar, de baixar, de gerar alguma coisa, eu consigo fazer por aqui também, tá? Também eu consigo, por exemplo, se tem uma parte, ele gerou um texto, alguma coisa que eu não gostei, digamos aqui, essas alternativas, eu posso pedir para o Gemini direto aqui dentro do texto, não preciso voltar lá e pedir para ele alterar. Então, por exemplo, crie outras alternativas. Não gostei dessas aqui, eu quero que ele crie alternativas diferentes. Então, ele já vai pensar aqui, vai processar, e mudou as opções aqui das alternativas conforme eu solicitei, né? Então, eu posso tanto interagir aqui por esse quadro de comandos, né, tradicional aqui do ladinho do Gemini, como eu posso interagir diretamente dentro desse documento, como se ele fosse um documento editável, que eu consigo interagindo por aqui, tá? Depois, se eu quiser fazer, então, aqui ele tem as opções de configuração, e eu consigo, a partir dele, né, criar página web, infográfico, um teste, um resumo, ou também compartilhar essa informação, inclusive exportando para documentos Google. Então, eu posso criar ele aqui, e ele exportar direto, criar um documento Google dentro do meu Google Drive, onde ele vai estar com todas essas informações desse documento que eu criei aqui, né? Então, vejam que ele é bem para criar textos em geral, aqui ele funciona super bem, né? Fica bem bacana para vocês irem construindo algo, estruturando um texto, um documento, algo nesse sentido. Além dessas funcionalidades aqui, que ele permite, então, você criar alguns itens a mais. Vamos ver aqui o exemplo dele criar um infográfico sobre a história da arte, né? Vamos ver o que ele vai gerar sobre essas informações aqui para a gente. Ele pensa um pouquinho. Pensando. Às vezes, dependendo do conteúdo, da quantidade, né, ele vai trazendo. Vejam que ele começa a aparecer aqui uns códigos, né? Eu disse, meu Deus, e agora? Eu que não sei programar, vou fazer como? Como é que eu vou entender esses códigos que ele está gerando aqui? Mas esses códigos é apenas ele está criando essa codificação, esse prompt, para depois nos mostrar, então, a forma visual. Então, a gente tem que ter paciência que ele está programando. Imagine quanto tempo a gente ia levar para programar isso aqui sozinhos, né? Mas ele vai gerar, então, aqui esse código para depois a gente conseguir ver a prévia desse recurso que ele vai criar aqui dentro do próprio Gemini. Olha só, então ele criou. Vejam que aqui em cima eu consigo alternar entre o código e a visualização, né? E aqui, então, ele gerou esse infográfico aqui mostrando, né? Se bem que aqui, né, eu pedi para ele gerar um infográfico de um quiz, então o coitado se perdeu nas ideias, né? Ele gerou aqui a distribuição dos períodos de um quiz, né? Olha, ele colocou aqui os períodos históricos que apareceram nas questões, né? Criou uma linha do tempo, vejam que ele criou isso com base em perguntas, né? Agora, imagine se eu pedir para ele gerar aqui uma dissertação, né? Criar um texto dissertativo, argumentativo, uma redação sobre tal assunto, e depois ele pode gerar ali um infográfico, gerar outros itens a partir disso. Lembrando lá que dos nossos conceitos iniciais, quando a gente fala em recursos educacionais digitais, né, isso aqui é um recurso educacional digital. Né? Se eu fizer um infográfico, fizer um material aqui, disponibilizar para os meus estudantes, eles poderão, então, ter um formato diferente de estudo, né? E esse aqui é bem simples, vocês vejam que, né, só coloquei aqui ele para gerar o infográfico sem muita interação. Vamos vendo outras possibilidades aqui também, tá? Vou gerar aqui um novo. Deixa eu ver aqui, tem uma perguntinha. A Maria perguntou, não estou conseguindo abrir essas opções para editar as alternativas da prova. Essa versão que está usando é a paga? Olha só, Maria, na hora que você for abrir uma nova conversa, eu vou clicar aqui uma nova conversa, na hora que eu digitar aqui, você precisa clicar nessa opçãozinha do Canvas, aqui embaixo. Ela está aparecendo para você? Tem que clicar nela e ela fica azulzinha. E aí, quando ela está azulzinha, aí sim ele vai criar esse formato aqui, que é onde aparecem as questões do ladinho, tá?
E vejam que aqui ele vai ficando como se fosse um histórico. Então, por exemplo, aqui ele está agora no infográfico que ele criou. Mas se eu voltar aqui na nossa conversa, né, eu quero abrir de novo aquele documento lá com as 10 perguntas, ele está salvo aqui, tá? Ele não vai se perdendo, mesmo que você for pedindo alterações, pedindo para criar outras coisas, ele vai continuar aqui com essa ferramenta, tá? A Simone pediu se consegue editar dentro do próprio texto. Aqui você diz, dentro do prompt, aqui você não consegue editar o prompt que você já deu, mas você pode pedir para ele para alterar, tá? Então, vou colocar aqui, por exemplo, ajuste as questões para que elas fiquem no formato Enem, tá? Então, eu não consigo voltar lá para especificar naquele meu prompt basiquinho inicial, mas eu consigo ir conversando com ele, interagindo, e ele vai fazendo as modificações que eu pedi aqui, né? Então, olha, alterou já nesse documento com base nessa solicitação que eu fiz, colocou um texto mais completo, né? Já foi dando uma incrementada aí, tá? Então, você pode ir editando aqui, se você quiser, até porque sempre, como a gente sempre reforça, né, a IA vai criar, mas é o docente, né, o professor que precisa verificar se as questões estão ok, se o conteúdo está ok, né, então precisa sempre ter esse olhar e o professor consegue editar, e depois, a partir disso, né, digamos que a partir dessas questões, antes eu pedi para ele criar um infográfico, agora eu quero que, a partir dessas questões, crie um quiz interativo. Vamos ver. Ele vai começar a criar esse quiz interativo. Novamente, ele começa aqui codificando, né, criando, então, essa parte, a parte do back-end, né, a parte que fica atrás da visualização. Ele vai construindo, aqui do ladinho ele já me fala, né, ó, criei um quiz, nananã, que ele vai ter, então, a opção de próxima questão, então, ele explica o que ele fez, e aqui, então, olha só, ele criou aqui esse quiz interativo com a pergunta, trouxe ali a perguntinha, vamos ver se eu estou boa de chute. Não, acho que o Romero Brito não é, ó, cliquei, ele já disse que está incorreto. Próxima questão. Vamos lá, olha, meu chute não está bom, não. Quem que é prof de arte aí? Que deu a ideia, olha, faltei nessas aulas de arte, que triste. Mas vejam que ele vai, então, criando esse quiz interativo, que o estudante consegue ir interagindo, e aí eu posso, a partir disso aqui, digamos que eu quero que ele some X pontos a partir, né, cada pergunta correta deverá somar 10 pontos, e cada pergunta incorreta diminuir 2 pontos. Vamos dar uma chance para mim que estou errando demais, né? Então, ele vai reformular, vai adicionar aquilo que eu pedi nesse quiz interativo que eu já criei previamente, tá? Então, as ferramentas de quiz, o que dá para fazer de quiz aqui dentro, eu acho muito bacana. E também, vamos ver agora aqui, digamos que eu comecei. Ó, incorreto, menos 2 pontos. Vixe, eu devia ter dado uma colada antes para ver, né? Ó, ele trouxe aqui, ele está me trazendo cada um menos 2 pontos, mas ele não está trazendo o placar geral. Então, eu vou colocar aqui, inclua um campo que informe o placar geral, tá? Então, você consegue ir criando, melhorando, né, desenvolvendo o teu objeto virtual de aprendizagem de cada vez melhor, né, e melhorando ele por ali também, tá? A Simone colocou aqui, né, dá para fazer um ranking entre os alunos, né, e aí, a Cláudia até colocou, né, tem que escrever um outro prompt para que ele corrija o que você quiser. Um detalhe, eu já fiz o teste também. Por exemplo, eu pedi que ele criasse uma planilha associada a esse objeto virtual de aprendizagem, e que no início, antes de dar o play no jogo, ele coletasse o nome do aluno e salvasse nessa planilha a informação da data, a hora, o nome do aluno e a pontuação final dele. Ele me respondeu que, em virtude das restrições de acesso a arquivos que estão salvos dentro do Drive, ele não permite fazer esse salvamento.
Então, hoje, com essas ferramentas que a gente tem aqui dentro do Canvas Gemini, ele não tem essa possibilidade de salvar o resultado do estudante. Então, hoje ele é mais uma ferramenta para você disponibilizar, para que eles talvez façam ali durante a aula, fazer como uma atividade de revisão, mas ele não cria esse ranking, ele não salva as informações das respostas dos estudantes, tá? Então, ainda temos essa limitação. Quem sabe, futuramente, né, a gente tem aí alguma evolução, até porque a Google sempre está lançando aí várias ferramentas novas o tempo inteiro, então, quem sabe, né? Mas vejam que aqui é uma ferramenta, um quiz bem rápido, né, que eu criei a partir desse item. Então, eu posso iniciar perguntando para desenvolver perguntas, a partir disso, né, eu consigo estar desenvolvendo quiz, desenvolvendo outras ferramentas também. Vou usar aqui um outro exemplo, agora pensando, vou abrir uma nova conversa. Vejam que eu já tenho um monte, né? Eu converso bastante com o Gemini. Vou pedir agora aqui para ele criar um outro jogo interativo, pensando lá, talvez, para os pequenos, né? Para os meus estudantes que estão aprendendo, estão desenvolvendo o letramento digital, alfabetização digital com eles, e quero criar um jogo que auxilia no desenvolvimento da digitação, tá? Deixa eu ver a pergunta aqui. Não daria certo se subisse a planilha com o nome dos alunos? Teria que testar, Mirivan. Realmente, assim, o Gemini, assim, se tem dúvida, dá para fazer isso? Pergunta para o Gemini. O Gemini vai te responder de uma forma bem interessante, tá? Eu nunca testei subindo o nome dos estudantes, tá? E uma coisa já de alerta que é bem importante, quando a gente pensa nesse formato da gente subir dado dos alunos, desde subir uma planilha com nomes, com alguma coisa, é sempre que possível, quando vocês vão fazer esses testes que envolvem os dados dos alunos, é usar a conta educacional que vocês tiverem. Então, se tiver a conta educacional lá do teu município, da tua rede estadual, enfim, use essa conta, porque na conta educacional, os dados que são inseridos aqui dentro do Gemini ficam restritos a esse domínio da conta educacional. Nunca insiram dados dos alunos, nome, dados pessoais, foto, enfim, usando uma conta Gmail normal, tá? Porque aí essa conta Gmail, geralmente, né, ele vai alimentar a base de dados do Gemini geral, e aí é importante que a gente cuide um pouquinho com a segurança dessas informações, exatamente com a LGPD, né, Mirivan? Isso é importante. Então, para fazer esses recursos, se puderem usar a conta educacional de vocês, é uma camada de segurança muito bacana, tá? Vou usar aqui um outro exemplo de um jogo, então, para criar com os estudantes que estão aprendendo a usar o computador, estão aprendendo a digitação, tá? Vou pedir aqui, Gemini, crie um jogo que mostre uma tela em branco em que balões com letras vão caindo, e quando a pessoa digita a letra correspondente, ela vai somando pontos. Pode ser letras individuais ou conjuntos de 2 ou 3 letras que valem mais pontos. Ok? Vou lembrar aqui, às vezes eu esqueço, dou um Enter sem ter marcado aqui o Canvas Gemini, tá? Pode acontecer, não tem problema. Ele vai, então, se eu esquecer de marcar o Canvas Gemini, ele vai gerar uma descrição do que seria um jogo. Mas aí eu posso, depois, ativar o Canvas Gemini e dizer, tá, agora cria a visualização desse jogo para mim, tá? Então, ele vai fazer esse desenvolvimento, né? Vejam que ele também vai mostrando aqui tudo que você pedir para ele criar ou para ajustar, ele sempre vai te mostrando aqui o que ele está fazendo, ele vai fazendo a descrição, tá? Olha, então aqui ele deu aqui um início do jogo, vou clicar aqui em iniciar. Ó, em vez dos balões cair, eles estão subindo, mas tudo bem, né? Ó, vou digitando aqui, ele vai sumindo os balões. Né? Então, para as crianças que estão aprendendo a digitar, é uma ferramenta legal para ir desenvolvendo esse jogo, né? Vou pedir para ele fazer uma alteração aqui. Quero que os balões caiam de cima para baixo. Talvez eu não soube me expressar muito bem antes, mas tudo bem, ele vai corrigir.
Também vou pedir que, conforme o tempo passar, os balões devem cair de forma mais rápida. E deve ter um cronômetro de 1 minuto. Então, é para ver quantos pontos ele consegue fazer em 1 minuto, né, na digitação, tá? Vamos ver, ele vai recalcular, vai reescrever. Ó, entendi o que você quis dizer, ele vai fazer as alterações e logo vai mostrar aqui, então, o jogo novamente. Vamos lá, vamos ver agora iniciar o jogo. Ó, agora ele está caindo, ele está me mostrando o temporizador. Vamos ver se ele começa a cair um pouco mais rápido. Eu não sei se quando vocês aprenderam a assistir aulas de informática, eu tinha um joguinho desse, eu não lembro o nome na época, mas era um jogo parecido que era para ajudar na digitação. Imagina, agora vocês mesmos conseguem criar um jogo desse, né? Então, vejam aí que ele vai caindo os balõezinhos, né? Vai somando os pontos e ele tem o tempo limite dele, né? Olha, se eu não me engano, vamos ver agora o teste. Quando chegar lá embaixo, se a pessoa não digitou, ele está passando direto, mas eu poderia colocar, ó, você deixou um balão cair, e aí ele acabou o jogo. Então, eu consigo modificar ele, né, aplicar diferentes regras, né, como vocês quiserem. Vocês vão pedindo para ele, ele vai melhorando, vai fazendo as correções que vocês quiserem, né. Vinícius, eu vou mostrar mais algumas opções, e aí eu vou mostrar para vocês como fazer o compartilhamento, como é que eu disponibilizo isso para os meus estudantes jogarem, tá? A gente vai utilizar o Google Sites como uma ferramenta para disponibilizar, né? Porque a gente vê aqui que ele tem uma opção de compartilhar um link, né? Eu consigo até copiar o conteúdo, mas ele copia o código, né? Não essa visualização, então ele tem formatos diferentes, e a gente vai ver depois como disponibilizar isso dentro de um Google Sites, tá? Vou mostrar aqui mais duas, três opções, possibilidades, e aí a gente já vê esse compartilhamento, tá? Então, esse aqui é um exemplo de um jogo interativo, tá? Vou criar mais um agora para mostrar para vocês. Alguém falou antes da tabela periódica lá de química, né? Como eu posso estar criando uma tabela periódica, um jogo interativo, uma tabela periódica? Poderia fazer como eu fiz agora, crie um recurso interativo da tabela periódica, que quando clica, ele mostra qual é o componente e tudo mais, né? Mas eu vou usar uma outra opção que eu acho muito legal também, que vocês podem pedir para ele criar um recurso a partir de um desenho que vocês tenham, tá? Eu vou vir aqui na opção de enviar arquivos para o meu Gemini, e aí eu tenho, deixa eu ver aqui na área de trabalho, já deixei algumas coisas salvas. Eu criei aqui, eu fiz um desenho, tá? Deixa eu abrir ele aqui para vocês visualizarem. Ai, opa, cliquei no xizinho sem querer. Fiz um desenho aqui, ó, num papelzinho bem simplesinho, um garrancho que eu criei aqui. Acho que não deixa eu abrir, tá? Mas é um desenho que ele mostra, deixa eu abrir aqui. Eu fiz um desenho pedindo que ele criasse aqui, ó, tabela periódica, criando acho que não está compartilhando a tela com vocês. Mas eu pedi que ele criasse, né, mostrasse em cima um elemento da tabela periódica, e quando eu clicar nele, ele mostra a descrição, e que embaixo ele cria um jogo no estilo jogo da forca, tá? Então, de forma bem interativa, tá? Então, eu vou colocar aqui, crie este aplicativo para mim. Nem vou dar nenhuma explicação, ó. Deixa eu ver se agora eu consigo abrir. Ó, agora eu consigo mostrar para vocês, né? Ó, elementos da tabela periódica, interativos, a descrição e aplicação desse elemento, e aqui um quadradinho com o jogo da forca e perguntas que podem ser respondidas com o nome dos elementos, tá? Então, vejam um rabisco que eu fiz aqui de um jogo, e aí ele começa a demonstrar. Olha só, eu esqueci de clicar no Canvas, então, agora cliquei no Canvas, crie o aplicativo em formato de visualização. Acontece nas melhores famílias, esquecer de clicar no botãozinho. Agora ele começou a criar, deixa eu ver aqui,
Enquanto ele está pensando, vou dando uma lida nos comentários. Conseguimos fazer ele gerar versões para imprimir, por exemplo, no caso da escola sem computadores disponíveis para os alunos. O que você pode pedir para ele é para criar, por exemplo, num formato de impressão, criar um recurso para imprimir, fazer o desenho. Dá para perguntar para ele, não testei ainda, tá? Mas acho que é possível. Olha só, ele criou aqui o recurso da tabela periódica, mas ele não trouxe, ele trouxe só alguns poucos elementos, né? Então, ele não entendeu bem o que eu queria. Então, vou pedir aqui. Eu até já tinha salvo aqui, vou puxar aqui um desenho da tabela periódica inteiro, né? Então, vou colocar, inclua todos os elementos da tabela periódica, conforme o layout padrão em anexo. Ok? Então, vou pedir para ele alterar aqui também, tá? Então, ele vai começar a carregar aqui, vai organizar, ele processa e já aplica essa alteração que eu vou solicitando aqui, tá? Vamos lá. Opa, algo deu errado. Às vezes acontece, né? Às vezes, quanto mais você vai interagindo com ele, tem momentos que ele vai dizer que não deu certo. Eu posso clicar aqui no corrigir o erro, e ele mesmo vai procurar qual é o erro que está acontecendo e tentar fazer essa correção dele. Já me aconteceu dele dar erro, eu pedi para corrigir, ele não ia, e aí abri um novo chat e comecei de novo. Pode acontecer, tá? Então, nem sempre ele vai funcionar 100%. Acontece. Tá pensando aqui. Ó, aí ele já descreve, né? Atualizei o aplicativo para incluir os 118 elementos e tudo mais. Vamos ver se agora ele vai carregar ou se ele permanece com esse erro. Tá processando ainda aqui. Foi, ó, criou. Ele ainda não criou com todos os elementos, então ele ainda não tá 100%, né? Mas vamos ver com esses aqui. Se eu clicar aqui nesse elemento, ele me mostra aqui, né, qual é o elemento e descreve, então, aplicações desse recurso, tá? E ele criou aqui embaixo o jogo da forca, olha só, né? Então, ele diz que ele está me perguntando qual é o elemento radioativo altamente perigoso usado em antiestáticos, né? E aí, eu posso ir digitando aqui. A, não tem A, então ele colocou ali tá desenhando o bonequinho, né? E, também não. I, ó, tem o I. Vamos ver o U, S, vamos ver até ele terminar o bonequinho. M, R. Ó, não deu certo, ele parou de funcionar aqui, e ele me disse, então, que eu morri. Deu um game over ali, eu consigo iniciar de novo, né, esse meu jogo da forca. Posso ir pedindo melhorias, pedindo, então, para ele implementar, para fazer novos recursos também ali dentro, tá? Vamos ver aqui. Cláudia, por favor, digita a tua mensagem no chat, pode ser? E aí a gente vai interagindo aqui, ou no final a gente abre o microfone para todo mundo interagir, tá bem? Então, esse é um exemplo, tá? Aqui não funcionou bem, não ficou bem certo, mas é só ir perguntando para ele, olha, eu quero que você melhore isso aqui, que você vá fazendo as melhorias, né? Eu até eu estava testando esse mesmo da tabela periódica. Olha só, hoje de tarde ele criou bonitinho aqui a tabela periódica, né, com a maioria dos itens, ainda não ficou num formato 100%, mas ele traz a descrição, a aplicação, também aqui com o jogo da forca. Então, tem várias possibilidades de você fazer algo bem interativo aqui, usando, né, então, um conhecimento que você precisa desenvolver com os estudantes, tá? Vou abrir aqui outra possibilidade, né, deixa eu ver aqui, a gente estava falando antes, outros exemplos que a gente pode utilizar, né? Criar o quiz, criar tutores de aprendizagem, criar outros recursos. Vou usar aqui um exemplo do quiz, a gente já fez um exemplo do quiz, mas digamos que eu quero utilizar uma dinâmica de algum jogo conhecido, como, por exemplo, o show do milhão, o show do milhão a gente entrega um pouco a idade, né? Eu acho que o show do milhão já é um pouco mais antigo. Hoje em dia tem aquele Quem Quer Ser um Milionário, né?
Então, eu vou fazer o seguinte, e uma coisa legal, eu posso, além da imagem que eu usei aqui para adicionar antes e criar um desses recursos, eu posso adicionar arquivos de conteúdo, tá? Então, eu vou fazer agora esse exemplo, anexando aqui um arquivo, e eu vou pegar aqui a BNCC. Vamos ver quem aí já está craque na BNCC. Vou marcar aqui a opção do Canvas, e vou pedir para ele, crie um quiz no estilo Quem Quer Ser um Milionário, sobre o conteúdo do arquivo anexado. Bom, vou deixar só assim, vamos ver o que ele vai já criar com base nisso, né? Ele mesmo vai procurar, né, ou ele tem essa base de conhecimento do que é o estilo do jogo Quem Quer Ser um Milionário, e vai estruturar, né, as perguntas com base nas regras desse jogo. Ou até eu poderia, né, eu fiz um teste antes também, assim, me fale quais são as regras, como funciona o jogo Quem Quer Ser um Milionário, como funciona o show do milhão. Aí eu coloquei, eu gostei mais do show do milhão, então crie um jogo com esse conteúdo, no estilo do show do milhão, por exemplo, né? Então, olha só, ele já criou aqui, então, esse quiz, né? E colocou qual a definição de competência na base nacional comum curricular, tá? Sei lá, vou colocar uma aqui. Acertou, legal. Traz uma justificativa, traz um feedback, olha que bacana, né? Próxima pergunta. Aí ele vai avançando nas perguntas. Mas vejam que no Quem Quer Ser um Milionário, ele tem a evolução do valor, né? A cada pergunta certa você vai avançando no valor. Ele não trouxe isso aqui. Então, eu vou colocar aqui. Gostaria que adicionasse uma regra de evolução que a cada pergunta certa acumula um saldo em dinheiro igual o jogo Quem Quer Ser um Milionário. Até escrevi errado, mas ele vai entender. A Simone colocou aqui, conseguimos fazer... tá. A Simone já foi, a Cláudia. Dá para fazer um quiz e colocar o ranking com o nome de cada jogador? Então, Cláudia, isso hoje ele não permite, porque ele não salva a informação do estudante que estiver jogando naquele momento, né? Que seria um quiz parecido com o Kahoot, com esses outras ferramentas de quiz, tá? Então, ele não permite fazer esse recurso, tá? Ele colocou um saldo aqui. Ainda não está exatamente do formato que eu quero, mas vamos fazer um teste, ok? Próxima pergunta, olha, somou aqui um saldo, né? Quantas competências gerais? Ixi, boa pergunta. 5, eram 10. Putz, ó, ele já não vai dizer que eu não somei um valor aqui, tá? Ele ainda não está legal, deixa eu ver. Quais as regras e formato do jogo Quem Quer Ser um Milionário? Eu vou fazer ele primeiro pesquisar quais são as regras, para depois ele aplicar essas regras nesse jogo, né? E, ok, vou colocar aqui. Aplique estas regras ao quiz criado sobre a BNCC. Ok? Então, vamos lá, ele vai pensar e já vai carregar, então, essa possibilidade, né? Vai corrigindo. Algo deu errado, alguma coisa ele não entendeu, né? Deixa eu pegar aqui um exemplo que eu estava testando também sobre este jogo. Agora já nem sei em qual deles que estava. Aqui, ó. Olha só que bacana. Esse aqui ficou bem como aparece lá no jogo do Quem Quer Ser um Milionário, né? Ele começa lá da base e ele tem a opção, né? O que é a Base Nacional Comum Curricular? Coloquei aqui, verificar resposta, acertou. Próxima pergunta, ele vai subindo aqui na escadinha dos valores e tem a opção de desistir, né? E ele tem a meio, aquela opção de pedir ajuda
plateia, ligar para algum conhecido, e eu poderia substituir aqui. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, em vez da opção de ligar para um conhecido, coloque a opção de eliminar uma alternativa. Vai fazendo essas correções. Então, vejam, pessoal, que ideias, assim, o que vocês pensar, às vezes, assim, que jogos que os estudantes aí da sua turma mais jogam hoje em dia, né? Então, sei lá, eles gostam de Minecraft, eles gostam, né, de, sei lá, outros jogos. Então, você pode pedir para criar um quiz, criar um jogo gamificado, algo nesse sentido, com base nessa dinâmica ou nesse recurso que eles usam, que eles mais têm familiaridade, para que você vai desenvolvendo algo específico para eles sobre isso, né? Então, ele substituiu aqui, eliminar uma alternativa, meio a meio, e tem a ajuda da plateia ainda, né? A plateia seria vocês, no caso, né? Mas é mais uma ferramenta legal que pode ser utilizada aqui, né, para estar fazendo, então, essa criação dos recursos interativos, tá? Vamos ver aqui uma outra possibilidade também, né, que eu acho bem bacana, a gente viu aí como produzir recursos interativos, construir quiz, construir outros recursos, mas eu também consigo criar nele uma forma, vocês já devem ter ouvido falar aí dos chatbots, né, de criar um tutor, um recurso de respostas para o meu estudante, né, também é uma possibilidade que a gente consegue com o Gemini, né, conseguiria, a partir dos gems, conseguiria criar, por exemplo, dentro do notebook LM, também uma forma compartilhada, mas aqui também é uma possibilidade que a gente tem a partir de algum conteúdo que a gente carrega, né? Então, vou usar esse mesmo arquivo que a gente está fazendo, estava testando agora, que é o da BNCC, e vou pedir, então, crie um tutor de aprendizagem que tire dúvidas sobre o conteúdo do arquivo anexo. Bem simples. Já vou pedir aqui para ele criar, então, esse tutor de aprendizagem. Opa, eu esqueci de marcar o Canvas de novo, né, gente? Acontece. Mas vou deixar ele carregar, depois eu clico ali no Canvas, e eu vou pedir para ele criar, então, esse tutor interativo. Né? Olha, ele permite, né, ele deu algum erro, né? Vou marcar aqui o Canvas. Crie a visualização do tutor interativo. Pronto, vamos ver agora se ele vai. Claro que, né, quanto mais refinado, quanto mais detalhado for o prompt, né, esse comando que eu for dar para ele, melhor vai sair o resultado, né? Ou depois você vai interagindo com ele e perguntando cada vez, né, e inserindo detalhes, mais informações que você pode criar também, né? Olha só, ele ainda mostrou algum erro que deu, né? Vou deixar ele aqui para corrigir esse erro, mas eu acho que ele criou como se fosse um bate-papo interativo sobre esse assunto. Então, eu poderia, por exemplo, carregar aqui sei lá, uma apostila, um livro base, um material de referência, e disponibilizar, né, esse tutor para que quando o meu aluno tiver alguma dúvida, ele possa interagir com a ferramenta, né? Vou colocar aqui, por exemplo, o que são competências. Ele vai interagindo e vai respondendo aqui para mim, tá? Com base nas informações, é apresentada uma definição do que são competências. Opa, ele não veio 100% essa resposta, né? Qual é a competência geral número 5? Vamos ver. Tem que sempre validar, testar, para ver se ele está indo no conceito certo, né? Preciso consultar o documento PDF da BNCC, no entanto, não tenho acesso direto ao conteúdo PDF neste momento. Olha, ele não está conseguindo ler o meu PDF. O que eu poderia fazer é também alimentar ele com um site, com outras informações criadas a partir disso, tá? Vou fazer diferente aqui, então vou pedir para trocar. A partir do documento inicial anexado, crie um site informativo.
Vamos ver, ele vai revisar, na verdade, ele vai criar de novo, né? Porque eu pedi agora algo totalmente diferente para ele, né? Pedindo aqui um site informativo sobre a BNCC. E ele vai carregando, vai criando. Pensando. Tá tipo a minha cabeça, assim, abrindo várias abinhas, várias ideias, piscando, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas isso até que ele consegue finalizar todo o processamento, né? Afinal, é um arquivo super grandão, super pesado, talvez isso interfira também na possibilidade dele fazer essa leitura, e talvez por isso ele tenha tido alguma dificuldade com relação à consulta, tá? Ó, então ele criou aqui, nossa, a visualização do texto não ficou legal, né? Então eu poderia colocar, altere a fonte do texto para cor preto. Vamos ver se ele ajusta aqui. Para ver que está escrito, mas ele não está, o contraste dele não está legal. Ó, ele vai fazer a alteração. Vou pensar aqui. Esse tá pesado para ele carregar, hein? Ó, ele disse aqui que ele está fazendo uma atualização, está alterando a cor para garantir um maior contraste, né? Por aí vai. Tá? Então, esse aqui é um exemplo, né, pessoal, mas eu poderia também, por exemplo, pedir para ele criar um site interativo, um site informativo sobre X assunto, sem necessariamente eu ter que anexar algum arquivo. Mas aí a gente corre o risco dele, porque daí ele vai buscar informação da internet como um todo, tá? Vou abrir aqui um outro só para criar um site informativo sobre o grupo de educadores. Opa, esqueci o Canvas de novo. A Mirivan comentou, já experimentou solicitar essa ação uma nova conversa? Se eu abrir uma nova conversa pedindo isso, talvez ele não vai ter o contexto do que tinha anteriormente, né? Ou eu teria que subir, poderia, né, por exemplo, subir o arquivo numa nova conversa e dizer, cria um site de tal jeito, né, aí especificar, detalhar mais no prompt, aí pode ser que ele funcionaria certinho, tá? Ó, vou colocar aqui, cria o site. A gente está tão acostumado já a digitar direto aqui, que às vezes esquece de marcar o botãozinho do Canvas, né? Então, por isso, né, Merivan? Você viu que ali, eu mesmo pedindo para ele colocar no preto, talvez seja porque eu tenho também o meu, né, o meu navegador é configurado naquele modo escuro, né? Então, pode ser que ali o contraste não tenha funcionado certo. Talvez compartilhando esse link em outro site, ele funcionaria legal, né? Então, é uma possibilidade, tá? Terminando esse aqui, eu já vou mostrar para vocês como disponibilizar esse conteúdo, tá? Então, olha só, ele criou aqui, ele buscou da internet, veja que eu não subi nenhum arquivo, nada, ele buscou informações da internet e criou, então, aqui alguma informação, né, o que é o GEG, como funciona, ele buscou a informação de algum lugar e criou aqui, criou links, né, como funciona, liderança, contato, e geralmente ele vai colocar um contato fake aqui, né? Então ele tem várias possibilidades bem interessantes, tá? Imaginem o uso dessa ferramenta, como vocês podem também incentivar que os próprios estudantes criem recursos, né? Então, a partir do que você aprendeu, carregue aqui, por exemplo, se eles tiverem que produzir um texto, eles podem carregar aqui e criar diferentes formas de visualização, diferentes, né, formatos de linguagens para aquele texto, né? Então, isso é bem bacana também, tá? Então, gente, aqui eu trouxe, assim, algumas ideias, algumas possibilidades, mas testem. Como a gente diz, né? Vão sem medo, criem, editem. Se não gostou, abre uma nova conversa, começa de novo e assim vai, tá? Eu vou mostrar para vocês agora, então, como que a gente, qual que é o melhor caminho hoje para disponibilizar isso que vocês criaram aqui para os estudantes de vocês, tá? Eu vou abrir aqui o meu Google Drive, né? Eu tenho aqui a pastinha da formação, e eu vou direto dentro dessa pastinha, eu gosto de criar tudo dentro direto do Google Drive, né, dentro das pastinhas, porque ele fica organizado para encontrar depois. Vou vir aqui na opção Novo e vou criar, aqui na opção do Mais, um Google Sites. Quem aí já criou um Google Sites para suas aulas? Dá um joinha aí para mim saber, para mim entender quem que já utilizou.
O Vinícius não, alguns sim. Bacana, a Cláudia disse que já usou também. Reginaldo não, Tatiana não. Gente, eu sou suspeita para falar. Eu acho que um dia, uma hora dessa, eu vou marcar de novo, só para falar das possibilidades de uso do Google Sites como apoio pedagógico. Eu acho fantástico, né? Principalmente aí para criar um portfólio de trabalho dos estudantes, para criar até mesmo, às vezes, um repositório de conteúdos e atividades dos estudantes. É fantástico, tá? Eu vou criar aqui colocar um título só, criação de redes com Canvas. Lembrem, o Gemini, a ferramenta do Gemini é o Canvas, Gemini, não é Canva, ok? E dentro desse site, sem precisar conhecer nadinha de programação, eu consigo adicionar elementos, consigo adicionar textos, botões, colocar aqui, por exemplo, caixinhas com imagens, com textos, editar, tudo bem, bem, bem fácil, tá? Mas eu vou criar aqui, por exemplo, vou criar uma subpágina, tá? Aqui dentro do ladinho a gente tem as páginas. Dentro do início, eu vou criar aqui uma subpágina, onde eu vou colocar lá, por exemplo, o Quem Quer Ser um Milionário. Eu acho que foi um dos que ficaram mais legais, né? Criei aqui essa subpágina, né? E aí eu não consigo navegar nas páginas aqui dentro. E aí eu poderia, por exemplo, nesse primeiro botão, eu vou adicionar aqui. Quem quer ser um milionário da BNCC? Todos os professores mereciam, né? Vou colocar aqui um link que vai para essa página aqui, tá? Só para a gente depois visualizar como fica essa visualização. Então, se eu tiver vários recursos que eu for criando para o meu componente curricular, digamos que eu dou aula lá de educação artística, né? A professora que falou antes, a gente criou um quiz sobre história da arte, vou colocar esse quiz aqui. E aí, então, eu consigo ir criando e vou pegar essa página em branco que eu criei agora aqui, vou lá no meu Google Gemini, deixa eu puxar aqui, então, o Quem Quer Ser um Milionário, quiz da BNCC, vamos ver se é esse que ficou legal ou se foi o outro. BNCC. Esse foi aquele que não... ele criou a tabelinha aqui embaixo. Olha só, gente, antes eu falei, ele não tá com a tabelinha do jeito que eu queria, ela só tá mais para baixo, eu só não rolei a tela tanto para baixo. Mas, enfim, digamos que é esse. Finalizei, fiz todos os testes, é assim que eu quero agora o meu recurso digital, tá? O que eu vou fazer? Vou vir aqui na opção compartilhar, vou clicar de novo aqui nesse compartilhar. Vejam que ele cria um link que eu consigo copiar, tá? Vou só mostrar para vocês que esse link eu poderia, por exemplo, sei lá, colocar no meu Classroom, poderia colocar em um grupo, alguma ferramenta que tiver com o pessoal, ele vai gerar somente aquela visualização, tá? Vou aqui colocar em continuar. Ele vai gerar esse formato de visualização, tá? Pré-visualizar. Ele está acessando aqui com uma outra conta, que eu tenho uma restrição institucional desta conta. Deixa eu abrir aqui com o outro. É uma possibilidade, mas essa ainda não é a que vai no Google Sites, tá? Ele vai gerar como se fosse todo aquele documento, ó, aqui o quiz da BNCC, ele gera, então aqui eu consigo ir interagindo por ele aqui. Só esse link hoje funciona. Mas se você quiser criar um repositório com seus recursos, colocar eles todos juntos, né? Essa função do site funciona legal, você pode vir aqui nessa opção do código, tá? Onde tem esse código completo, tá? Pode selecionar todo ele, aí eu vou dar um Ctrl A, que daí o Ctrl A seleciona tudo de uma vez, em vez de eu ficar com o mouse enrolando até embaixo, tá? Vou dar um Ctrl C, copiar, e lá no meu Google Site, eu consigo, então, vir aqui, na opção de inserir, ele tem algumas opções de inserir imagens, drive e tal, e ele tem essa opção aqui, ó, que é incorporar. Ele incorpora um código, né? Eu posso ter a URL, que eu poderia copiar a URL que eu criei anteriormente, ou também incorporar o código inteiro, porque aí ele fica como se fosse uma janelinha do jogo dentro do site, tá? Então, só dei um Ctrl V desse código aqui, ele vai verificar, vou dar um inserir. O que eu fiz de errado? Vamos lá de novo. Incorporar o código. Ctrl V. Será que eu não copiei ele todo?
Ó, ele não está pegando certo. Talvez eu não tenha copiado ele todo aqui. Deixa eu voltar. Ele está todo selecionado. Vamos confirmar. Copiar. Jogar para o Google Sites. Que legal, né? Quando a gente testa, tudo funciona tão bonito. Aí, quando a gente vai mostrar, acontece essas coisas aqui. Uai, uai. Deixa eu ver se aquela partezinha... Opa! Se aquela partezinha final tem que tirar. Algo de errado não está certo, mas deveria funcionar nesse formato. Vou fazer o teste de pegar aqui algum outro desses recursos. Deixa eu ver se eu encontro aquele da tabela periódica. Ah, esse daqui. Vamos lá ver. Vou pegar aqui o código dele. Vou dar um Ctrl A, Ctrl C. E colocar aqui dentro do site. Deixa eu ver se talvez eu preciso incorporar o código. Olha, agora ele foi. Talvez aquele código específico não estava, daquele item não estava 100% correto, e até posso ir lá pedir para o Gemini. Gemini, está dando erro na hora de incorporar no Google Site. O que tem de errado, né? Então, ele criou, coloquei ele aqui dentro do meu site, agora eu vou vir aqui na opção de visualizar o meu site, só para ver como ele ficou, né? Então, ó, eu posso vir aqui no início, quem quer ser um milionário, e aí eu consigo, né, fazer as interações aqui dentro, direto, como se ele fosse um site embedado dentro do outro site, né? Então, vamos ver aqui. Ixi, tô ruim desse jogo da forca aqui. Ó, morri. Você perdeu. O correto aqui era cobalto, né? Então, consigo incorporar isso dentro do Google Site. Então, se você pegar gosto pela coisa e for criando vários recursos educacionais, fica bacana você criar um Google Site para você ir colocando ali os vários recursos aqui dentro, né? Ou, vamos testar, até essa funcionalidade aqui do link, vamos pegar esse mesmo link que eu gerei anteriormente para tentar inserir aqui no site, que essa é uma funcionalidade que até pouco tempo não tinha. Vamos ver. Inserir. Quiz da BNCC. Olha, ele criou uma imagenzinha do Gemini, mas não sei se ele vai gerar, se ele vai deixar eu jogar. Vamos testar aqui. Visualizando, eu coloquei um abaixo do outro. Ele vai criar ele cria, na verdade, um link que vai abrir aquela visualização lá do Gemini, né? Então, tem essas possibilidades aqui, tá? Então, vejo que para compartilhar com os alunos, né, vocês têm essa ferramenta aí, por exemplo, se em sala de aula você for para um laboratório de informática, ou se os estudantes tiverem, né, computadores em sala de aula, os Chromebooks, ou aqueles carrinhos de notebooks que vão para a sala, tablet, né, tudo isso funcionaria para que eles consigam acessar aqui também, tá? Então, não vou me detalhar tanto no Google Sites aqui, talvez a gente vê aí um outro momento, mas depois que você colocar as informações que você quiser aqui no teu Google Sites, né, você pode criar lá uma página inicial com suas informações e tudo mais. Ele tem aqui a opção de publicar esse Google Sites, e aí ele vai criar um endereço padrão, né, ou você consegue fazer esse gerenciamento e disponibilizar, então, esse Google Sites, e inclusive na conta educacional, aqui eu não estou na conta educacional, mas na conta educacional você consegue definir quem vai ter acesso a esse Google Sites. Se é somente pessoas do mesmo domínio da conta educacional, né, então só os que também têm lá o arroba, nome da sua escola, da sua rede de ensino, tem essa possibilidade também, e é uma ferramenta bem legal, inclusive, como eu falei antes, para você colocar como portfólio de conteúdo dos estudantes. Então, por exemplo, os alunos podem criar recursos educacionais, digamos que eles criam lá seus quiz, suas ferramentas, seus jogos, enfim, e todo mundo disponibilizar esses recursos dentro do mesmo Google Sites, que um pode jogar o quiz do outro, pode estar interagindo nesse formato também, tá? Então, são algumas ideias, algumas possibilidades aqui que essa ferramenta nos traz, tá? Deixa eu ver aqui. O Google Sites foi só um brinde aqui, né? Então, foi um plus, mas se vocês curtiram um pouquinho do Google Sites, eu posso pensar em a gente fazer
em breve, um ou outro momento, né, só para a gente trabalhar do Google Sites, né, como criar Google Sites super interessantes aí, né, pode ser, ó, o pessoal curtiu, então, vou colocar aqui no meu compromisso de estar fazendo um desses momentos só sobre o Google Sites também, tá? Se liguem aí nas redes do GEG também, tá? Sim, depois a gente vai disponibilizar essa gravação, tá? Como está tendo toda uma programação do GEG Week, né? Tem um site específico e depois as gravações vão ficar disponíveis lá também, tá? Galera, finalizando, né? Já passando aí do nosso tempo previsto, mas, né, a gente se empolga. E aí, gostaria de, assim, vocês tiveram algumas ideias, pensaram em algumas possibilidades de uso para vocês? Alguns sim, quase. Espero que vocês testem, que vocês experimentem, que se aventurem, né? Isso aí é bem interessante. E rapidinho, antes de vocês saírem, pessoal, vou dar 2 recadinhos finais, tá? Vai ter um curso mais aprofundado sobre essas ferramentas, sobre essa ferramenta do Canvas Gemini para criar os recursos educacionais. No primeiro momento, específico para professores da educação profissional e tecnológica, porque é uma área que a gente tem mais dificuldade de criar ou encontrar recursos educacionais, né? Então, pensando, eu quero criar um simulador de um circuito elétrico, quero criar um simulador de um motor com uma vista explodida e tudo mais, né? Então, a gente vai ter um curso mais aprofundado, está com as inscrições abertas até amanhã para esse curso, e aí ele, além de uma oficina, um momento prático de oficina, vai ter o desafio dos participantes criarem o seu recurso educacional, aplicar em sala de aula e coletar o feedback para avaliar, né, se realmente esse recurso educacional está contribuindo com o alcance dos objetivos pedagógicos, tá? Então, quem tiver interesse, as inscrições são até amanhã, porque ele começa na quinta-feira à noite, esse curso, ele tem duração de 1 mês, tá? Então, ele é um curso realmente mais aprofundado. Eu vou pegar aqui, depois eu colo aqui no chat para vocês o link das inscrições também, tá? E para finalizar, pessoal, terminando aqui, eu vou deixar aqui para vocês o feedback, tá? Vou pedir aqui, deixa eu só pegar rapidinho aqui, cadê copiar o link aqui para vocês também e jogar no chat. Aí abro aqui no QR Code para vocês. Vou pedir que vocês preencham este feedback sobre esse nosso encontro da noite, tá? Com as informações de vocês. E aqui onde pede qual sessão você participou, pode colocar lá Canvas Gemini, que aí a gente já vai saber que é esse encontro que a gente fez aqui, tá? Então, quem quiser acessar pelo QR Code aqui no celular, fica mais fácil também. É bem rapidinho, e a partir desse feedback é que a gente vai fazer a certificação desse encontro para vocês, tá? Então, quem respondeu o feedback depois, daqui alguns dias, tá? Porque essa semana vai ser bem intensa com todas as programações, então não prometo que é nessa semana, mas em breve aí a gente vai estar enviando para vocês os certificados. E eu finalizo, né, com uma frase que eu gosto muito do escritor gaúcho, né, que é o Érico Veríssimo, que ele fala que quando os ventos da mudança sopram, umas pessoas levantam barreiras, outras constroem moinhos de vento, né? E eu levo isso para tudo que a gente fala em tecnologias educacionais, principalmente quando a gente fala de IA, né? Muita gente cria barreiras, assim, dizer, isso aí não é seguro, né? Vai criando medos com relação ao uso da inteligência artificial, mas eu acho que ela tem muito mais a nos impulsionar, né? Ela vem como um vento para nos ajudar a ir para frente, a criar coisas novas. Como eu falei lá no início, sempre é importante ter em mente qual a intencionalidade pedagógica, qual o objetivo de aprendizagem que eu estou levando para o uso dessa ferramenta que eu vou levar para a sala de aula, né, para que ela realmente tenha um uso significativo, né, que não seja somente mais um recurso para chamar a atenção do aluno, para tornar a aula atrativa, embora isso muitas vezes seja uma consequência, o objetivo de uso dela deve ser o foco na aprendizagem, tá bem? Então, gente, deixo aí os contatos, sigam o GEG São Paulo, o GEG Brasil aí nas redes, para ficar a par aí das demais ações e programações que são desenvolvidas também, tá? Gente, eu vou abrir aqui, se mais alguém quiser, deixa eu pegar aqui as inscrições do ateliê digital, tá? Vou copiar aqui para vocês e colar. Aquele outro curso mais avançado que eu comentei, vou deixar aqui no chat para quem quiser se inscrever também, tá? E vou abrir os microfones para quem quiser tirar dúvidas, conversar, interagir.
Quem eu sei que às vezes já está aí ansioso para ir jantar, para descansar, né? Fiquem à vontade também. E quem quiser ficar interagindo mais um pouco, trocando ideias, conversando com a gente, fiquem à vontade também, tá? Acho que a Cláudia está com a mão levantada. Quer falar, Cláudia? Quer abrir o microfone? Veja se agora vai. Não, eu queria saber o endereço do curso, mas você colocou. Ah, perfeito, perfeito. Isso aí, né? Eu Então, também queria falar que aquilo ali não foi uma pergunta, não, foi uma afirmação. Enquanto você estava falando, eu Ah, montei um quiz, aí certo. botei que ele podia botar o ranking e o ranking de cada aluno, e cada vez que o quiz terminasse, para Hum, encarar como se fosse outro aluno. Aí eu botava até respostas erradas, aí botou eu, fulano, cicrano, sim. juntando. Necessariamente você não precisa. O cara está Ah, jogando, então bota lá o entendi. nome dele, aí o outro coloca. Ah, é. Se eles forem jogando em sequência na mesma tela, com o mesmo jogo aberto, eu acho que realmente ele vai salvando. É, dá Só que, por certo. exemplo, se eu mandar o link para que cada um deles acesse num computador diferente, aí eu não conseguiria ter essa ideia do ranking. Mas você pensou numa ótima solução, Cláudia, uma excelente ideia. Sim. Mais alguma dúvida, algum comentário? Alguém quer compartilhar alguma experiência que já teve com a ferramenta do Canvas Gemini? Eu fiz um aplicativo que eu estou concorrendo com os alunos para a Olimpíadas Onda. Eu fiz um aplicativo para a Olimpíadas Ondas e fiz outro aplicativo com um artigo que eu vou escrever sobre a história da ciência. Aí, como a ideia de tudo começou do Cosmos, ficou muito legal. Eu adoro o Canvas, eu adoro, mas eu adoro muito. Não adoro pouco, não, adoro muito. Cada hora o Gemini inventa uma história, é desesperador. E cada vez tem coisas novas, né, prof? É, Então, até mesmo essas funcionalidades, vocês vejam que eu mesma ali, até pouco tempo atrás, não tinha essa opção de você criar o link, você tinha que necessariamente incorporar no site. Então, assim, o que o Google está fazendo, né, de ferramentas novas para a educação, vocês não têm ideia, né? A cada semana, a cada live, cada recurso novo que a gente vai testando, sempre tem novidade, né? E tudo notebook isso vem muito LM das também. experiências de uso. O notebook LM está ficando uma coisa maravilhosa também. Maravilhoso, né? Notebook LM é fantástico. As opções lá do Deep Research também vai ter uma live essa semana. Deem uma olhadinha na programação do GG Wiki, tá? Que tem também um encontro fantástico aí sobre o Deep Research, que é muito bom para a educação também. Gente, agradeço de coração aí o tempinho de vocês dedicado a esse momento de aprendizado. Espero que tenha contribuído, que vocês consigam testar as ferramentas, tá? Se quiserem me adicionar nas redes sociais e tiverem alguma dúvida, chamem, conversem, tá? Vocês receberam um e-mail com a notificação aí do encontro de hoje, com o link, né? É o e-mail do GEG Brasil. Qualquer coisa, podem mandar dúvidas lá para esse e-mail, que eu sempre estou de olho, respondo por lá também, tá? Então, fico à disposição para auxiliar vocês. Nem tudo, às vezes, como eu disse, tem algumas coisas que ainda não têm a funcionalidade, que às vezes eu nem conheço, mas fico no compromisso de estar sempre buscando e vendo o que alternativas a gente pode fazer para que vocês consigam desenvolver esses recursos educacionais da melhor forma e que traga esse significado aí para a aula de vocês, tá bem? Caso a inscrição do ateliê seja aceita, é só no dia que a gente vai receber o link? As inscrições são até amanhã, e como a aula começa na quinta, então na quarta-feira vai ser enviado, tá? Pelo que eu vi, ele está com bastante inscrições, a gente tem vagas limitadas, tá? Mas, pelo que eu vi, no teu caso, prof, por exemplo, você é professora de qual nível de ensino? Educação Ensino básica, médio. Ensino ensino médio. médio, legal. Esse especificamente, né, essa turma que a gente está rodando, tem o foco na educação profissional. Mas como eu vi que tem bastante gente inscrito de outras, né, da educação básica, ensino médio, ensino superior, enfim, a gente vai abrir uma segunda turma. E aí, então, na quarta-feira eu divulgo para vocês, para todos os inscritos, quem estará nessa primeira turma que começa na quinta, e provavelmente na semana seguinte a gente abre uma segunda turma, então, mais ampla, não só da educação profissional, mas para todos os níveis de ensino, tá? Então, Seria mesmo que não é da interessante. educação profissional e ficou interessado, se inscreve lá que depois a gente divulga aí uma segunda turma também, tá? Então, se inscreve lá, Cleia, tá? Deixa lá sua inscrição, depois a gente divulga também de forma mais ampla essa segunda turma aberta, mas inicialmente vai ser essa primeira turma mais educação profissional, tá? Ensino técnico e tudo mais.
Ok, gente? Obrigada, um abração para vocês. Vou encerrando a gravação, encerrando a chamada. E qualquer dúvida, contem comigo, contem com todo o pessoal do GEG, né? Todos os GEGs, os líderes GEGs estão aí para contribuir com vocês e construir juntos, que esse é o nosso lema, né? A colaboração, o auxílio para desenvolver aí, inovar na educação. Ok? Um abração, gente. Boa noite. Boa noite.